Oi, gente, eu sou a G, a artesã Dona G, e estou de volta aqui no canal Dona G para contar para vocês uma experiência, assim, simplesmente incrível que eu tive recentemente. E eu preciso repetir que eu fui convidada, gente, para conhecer a fábrica da Euroroma. E assim, para quem não sabe, a Euroroma é simplesmente a marca de fios aqui do Brasil. E eu utilizo muito, mas muito mesmo, os fios deles para fazer macramê. Mas antes de começar esse vídeo, contar tudo para vocês, quero pedir para você já se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, nenhum tutorial, nenhuma dica que eu vou te deixar aqui. Assim que eu voltei da viagem, eu abri uma caixinha de perguntas e durante esse vídeo eu vou respondendo alguma delas e também vou dando, algumas informações a mais. E vamos começar por como que eles me chamaram, Estava eu um belo dia embalando, produzindo, respondendo o cliente, quando do nada eu vejo as notificações assim de textos vindo da Euroroma pelo Instagram. Eu consegui ver assim aquele comecinho, sabe? Que o celular permite você ver, e eu já comecei a ficar um pouco nervosa, porque eu vi que era algum tipo de proposta, mas nunca imaginava qual proposta seria. Mas assim, gente, quando eu abri, eu juro que eu achei que era um perfil fake, que assim, tinham hackeado a Euroroma. Eu até entrei lá, fui ver tudo pra ver se estava certinho, porque eu não conseguia acreditar. Eu fiquei bem em choque, porque nesse texto eles diziam que no dia 2 de agosto eles iam receber um grupo de artesãos para conhecer o processo de produção dos barbantes ecológicos deles. E detalhe, que seria um prazer me receber lá na fábrica. Antes de continuar essa história, eu preciso contar assim uma coisinha para vocês. Que no começo do ano, eu vi a Fer, que é uma artesã assim, que eu sempre admirei muito, indo lá na Euroroma. E quando eu vi ela, eu fiquei, meu Deus, como que essa mulher conseguiu chegar lá? Na época foi um choque, eu acredito que para todo mundo que acompanhou, do tipo, uau, ela tá lá. E hoje ela inclusive faz parte do time da Euroroma. Então ver que isso estava prestes a acontecer comigo, não dava pra crer, gente, de verdade. Enfim, eu conversei com meu noivo, conversei com a Fer, com mais outras pessoas, e todos me incentivaram muito aí, claro, e eu aceitei. Não sei se vocês prestaram atenção no que eu falei antes, mas eu disse time de artesãos. Isso, gente, ou seja, não era apenas eu, mas várias outras pessoas do macramê que estariam presentes naquela visita. Então, existia a possibilidade de pessoas que eu já conhecia ali pelo Instagram estarem lá e eu consegui conhecer elas pessoalmente. A gente sempre se vê pelo celular, mas a gente mora tão longe, que a gente nunca imaginaria que realmente a gente poderia se conhecer através de um evento assim maravilhoso que foi conhecer a Euroroma. E dias antes da viagem eu tava assim super atenta nos stories de várias macrameiras que eu imaginava que poderiam ser, possíveis convidadas, só buscando um spoilerzinho assim de que elas também iriam. Consegui descobrir algumas e cada uma que eu descobri era uma felicidade a mais, que eu nem conseguia acreditar que tudo aquilo estava acontecendo. E eu preciso dizer que se eu já admirava essas pessoas, essas mulheres maravilhosas que eu conheci lá, pode ter certeza que depois de realmente conhecer elas, admirei 1000 vezes mais. Sério, gente, foi incrível conhecer a história delas, conhecê-las pessoalmente. Eu amei essa experiência. Bom, sobre a viagem, eu moro em Londrina e é pertinho de Blumenau, que é em Santa Catarina, onde fica a fábrica da Euroroma. Mas, os voos que eu peguei, eles estavam com bastante conexões e eu tomei um chá de aeroporto. Vocês podem ver aí, eu fiquei trabalhando no aeroporto, fiz várias coisas lá. E quem me acompanhou sabe, eu fui postando várias coisas ali pra vocês. Mas valeu cada segundo. Chegando lá, foi aquela festa, Todo mundo queria, obviamente, se conhecer. E mesmo cansados após, todo um dia de viagem, a equipe da Euroroma, que é maravilhosa, por sinal. Deixo aqui já um obrigada às meninas que atenderam a gente, que elas foram, sério, gente, impecáveis, assim, com toda a programação, todo o carinho, em receber a gente. E eles levaram a gente pra jantar e foi um momento que a gente se conheceu, que a gente conversou bastante. Foi um momento bem gostoso e o momento, de revelar pra vocês
que tava alguma coisa acontecendo. E preciso dizer que o que não faltou foi assunto, porque a gente ficou os dias inteiros lá falando sobre macramê. Sério, a gente fica aqui em casa, assim, pelo menos eu tenho tanta coisa, né, para expressar, assim, então estar com um time de artesãs que também sabiam falar a mesma linguagem ali que eu, sério, só deu macramê. Bom, chegou terça, dia 2 de agosto, o dia da nossa visita lá na fábrica. Eles nos pegaram bem cedinho lá no hotel e nós fomos direto para a primeira unidade da fábrica. E eu preciso confessar uma coisinha aqui para vocês. Quando eu lia lá, barbante ecológico, eu só ficava, ok, é ecológico, mas, né, deve ter bastante marketing aí dentro. Então, preciso confessar que eu não estava nem um pouco preparada para o que eu vi lá. Nessa primeira unidade que visitamos, nós vimos a classificação manual por cor dos retalhos de malha. E é aí que entra o primeiro impacto. Tinha muito, mas muito retalho. Eram assim, packs e mais packs. Vou deixar aí alguns vídeos para vocês verem. Gigantes, gente. Cheio de retalho. E a gente foi descobrindo que aqueles retalhos, na verdade, eram resíduos têxteis. Ou seja, eram retalhos de malhas e aparas que seriam descartados pelas indústrias de roupas. E como esses retalhos, eles são pré-consumo, não existe a necessidade de lavar eles. Eles classificam por cor esses retalhos e formam esses grandes packs que eu mencionei. E esses packs, né, eles vão formando assim unidades e cada unidade, né, é uma cor. Ou seja, é a cor do espesso. E vocês podem ver aí nos vídeos que eu tô colocando que não é apenas uma cor. Ou seja, são várias cores que são somadas e formam a cor do espesso. Por isso que quando você vai comprar, né, sua linha, geralmente tem uma diferença entre as tonalidades, entre os lotes, mesmo que seja uma única cor. Porque a mistura, né, desses retalhos, das cores deles, nunca vai ser a mesma em lotes diferentes. Por isso, essa diferença. E é aí que entra outra coisa muito linda desse processo. Como eles utilizam a soma dessas tonalidades para formar uma cor, não é necessário um processo de tingimento. Então, apenas nesse primeiro lugar, a gente já viu uma fábrica que usa retalhos pré-consumo e que também não realiza tingimento, ou seja, não é necessário nenhuma gota sequer de água durante todo esse processo. E não sei se vocês sabem, mas a indústria têxtil é uma das que mais consomem água e também a que menos consegue reaproveitar essa água do processo. Então, a Euroroma, ao utilizar esse processo, né, deles, além de reciclar toneladas de tecidos que seriam descartados, eles também evitam o consumo excessivo de água durante essa produção. E sabe a coisa que mais tocou a gente? Me deixa até emocionada falar isso. Que todo esse processo, ele só tem sentido se tem ali uma artesã para transformar todo esse tecido que vira fio em arte. Sério, gente, é muito lindo saber que nós somos fundamentais nesse processo para que esse ciclo realmente se torne realidade. Esse ciclo de reciclagem se torne realidade. Mas, bora para o restante do processo. Depois que esses retalhos são classificados manualmente, eles passam por um processo de preparação e recuperação das fibras e são transformadas em fibras têxteis recicladas. Eles juntam os retalhos e em um processo totalmente mecânico, eles picotam e transformam em fibras. Essa fibra, ela é meio que penteada, sabe, alinhada, e todas ficam realmente na mesma direção e forma essa fibra têxtil reciclada. E assim, é um negócio lindo demais, gente. Parece um algodão. E eu fiquei sonhando em colocar aquilo em um painel. Depois, essa fibra têxtil reciclada, ela vai ser esticada e vai formar um fio. Um único fio. Esse fio se junta com mais fios e começa a formar o barbante com as várias espessuras dele, inclusive o espesso, que é o nosso barbante de 24 fios. Essa experiência, ela me trouxe assim, uma admiração muito grande pela marca. Eu já conhecia, já utilizava,
mas assim, tudo se intensificou de uma forma muito grande. Eu já achava os barbantes deles os melhores que a gente tem no mercado, por eles serem assim mais limpos, mais macios. Mas agora, depois que eu conheci o processo de produção desse espesso, ficou ainda mais significativo ter ele na minha cartela de cores. A equipe nos recebeu e nos ouviu e muito, gente, e sobre as necessidades que nós macrameiras temos e queremos. Por isso, só digo uma coisa: fiquem muito atentos aí, que vai vir coisa maravilhosa da Euroroma, como sempre. Uma das perguntas que eu recebi é: como comprar o espesso? E, gente, eu preciso falar uma coisa muito clara aqui para vocês, que inclusive é até um aviso. A Euroroma, ela só vende para lojista, ou seja, para quem revende os fios. Inclusive, estão aplicando golpes por aí, se passando, pela Euroroma e vendendo diretamente para o consumidor final, ou seja, para quem quer comprar para fazer as peças e não para revender, e cobrando super barato. E é aquela história, você compra, mas nunca recebe. Então tomem cuidado, se você vê alguém se passando pela Euroroma, vendendo diretamente o fio para você, fique atento, porque eles não vendem para o consumidor final, apenas para o lojista. E onde então você encontra espesso? Você encontra espesso em lojas físicas, em lojas online. O lugar, para se encontrar fios para fazer macramê é um armarinho. E inclusive a Nobis, que eu sempre falo aqui, e a Fer, essa artesã, que eu mencionei aqui no começo, elas vendem os fios, e eu vou deixar aqui na descrição o link do site delas para vocês conseguirem conferir. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de escutar essa minha experiência e tenham se impactado pelo menos um pouco, da mesma forma que eu me impactei de descobrir todo esse processo. Eu tô até agora sem acreditar que isso aconteceu, mas eu fiquei feliz demais pelo meu trabalho ter chegado até eles, e eu ter sido considerada para participar desse time de artesãos que foram lá e conheceram essa fábrica maravilhosa. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, sobre essa visita, sobre esse processo, deixem aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, que me ajuda muito na divulgação desse vídeo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.